Nos próximos minutos, algo pode mudar completamente a forma como você enxerga o sono, o tempo e até quem você acredita ser. Pare por um instante, respire e perceba se você chegou até aqui. Isso não aconteceu por acaso. Existe um padrão silencioso por trás das coisas que parecem coincidência. Algo dentro de você reconheceu isso antes mesmo da sua mente entender. E talvez seja exatamente por isso que você sentiu vontade de clicar, porque no fundo você sabe, existe algo acontecendo, algo que você ainda não consegue explicar, mas consegue sentir. Talvez seja essa sensação estranha de mudança. Talvez seja a mente acelerada sem motivo. Talvez seja o cansaço que não é físico. Ou aquela impressão de que você não é mais a mesma pessoa de antes. E ao mesmo tempo ainda não sabe quem está se tornando. E se eu te dissesse que tudo isso tem uma explicação? E mais do que isso, que acontece todas as noites diante dos seus olhos sem que você perceba. A maioria das pessoas acredita que dormir é simplesmente desligar, um intervalo, um descanso. Mas isso é só a parte visível da história, porque enquanto seu corpo repousa, outra parte de você entra em atividade, uma parte mais rápida, mais silenciosa, mais conectada. Uma versão sua que não está presa ao mesmo tempo que você percebe durante o dia. Enquanto você passa o dia tentando decidir, analisar, controlar, essa outra versão sua já está alguns passos à frente, explorando possibilidades, observando caminhos, testando cenários, sem o peso da dúvida, sem o ruído mental, sem a limitação da lógica. E a pergunta que muda tudo é se essa parte de você existe, porque você quase nunca percebe. A resposta é simples: ruído. Durante o dia, sua mente está cheia, pensamentos o tempo todo, preocupações, memórias, comparações, ansiedade. É como tentar ouvir uma música suave no meio de um estádio lotado. A informação está lá, mas você não consegue acessar. Não porque ela não exista, mas porque o canal está ocupado. E então chega a noite e algo começa a mudar. O corpo desacelera, a respiração suaviza e a mente começa a soltar o controle. E é nesse exato momento, pouco antes de dormir, que um portal se abre. Um espaço entre dois mundos, nem totalmente acordado, nem totalmente dormindo. Você já sentiu isso? Aquele instante em que pensamentos começam a ficar soltos, imagens aparecem sem lógica, sensações surgem do nada como fragmentos, como flashes, como sinais. Esse é o momento, o ponto de acesso, onde a mente lógica perde força e algo mais profundo começa a se manifestar. Mas existe um problema. A maioria das pessoas desperdiça exatamente esse momento, porque continua pensando nos problemas, revive discussões, repete preocupações e, sem perceber, transforma esse portal em uma continuação do caos do dia. E aqui está algo que quase ninguém te contou: os últimos minutos antes de dormir não são neutros. Eles são um comando, uma programação, um direcionamento, porque a consciência não responde apenas ao que você pensa, ela responde principalmente ao que você sente. Se você dorme com ansiedade, continua alimentando essa frequência. Se dorme com medo, isso se torna o padrão.
Mas se você entende esse processo, algo extraordinário acontece. Você começa a usar esse momento de forma consciente. E aí tudo muda, porque durante o sono sua mente não para, ela reorganiza, ela conecta, ela testa possibilidades, ela encontra caminhos. É por isso que tantas vezes você acorda com respostas, com ideias, com aquela sensação de agora faz sentido. Isso não é acaso, isso é processamento, é inteligência, é consciência em movimento. Agora imagine isso e se, durante a noite, uma parte de você estivesse explorando diferentes futuros, como se estivesse testando caminhos antes de você vivê-los, e ao voltar trouxesse a melhor direção possível, mas não em forma de explicação, em forma de intuição. De sensação, de clareza, já aconteceu com você. Aquela decisão que veio do nada, aquele não vá por aqui, aquela vontade inexplicável de mudar algo, e depois você percebe que aquilo fez todo sentido. Talvez isso não seja previsão, talvez seja memória, mas não do passado, do futuro. Uma memória construída em um nível mais rápido da sua própria consciência. E se isso for verdade, então a forma como você entra no sono define o que será processado. E isso nos leva ao ponto mais importante. Você não precisa de técnicas complexas. Você precisa de consciência, porque tudo começa com algo simples. Atenção e intenção. Antes de dormir, reduza o ruído, afaste estímulos, permita silêncio, respire e então traga à mente apenas uma coisa, um tema, um problema, uma intenção, sem tentar resolver, sem forçar, apenas apresente e depois solte, confie, deixe que o processo aconteça. Esse é o segredo, não controlar, mas permitir. Porque quando você solta, algo reorganiza, e quando você acorda, algo muda. Às vezes é uma ideia, às vezes é uma sensação, às vezes é uma coincidência. Mas se você observar, vai perceber, existe uma inteligência maior operando, e ela sempre esteve lá, você só não estava prestando atenção. E é aqui que tudo se conecta. Talvez o sono nunca tenha sido apenas descanso. Talvez ele seja um laboratório silencioso da sua realidade. Um espaço onde sua consciência reorganiza o que você vai viver. E se isso for verdade, cada noite deixa de ser comum e passa a ser um ponto de criação. Então aqui vai algo simples, um desafio, 3 noites, apenas isso. Durante 3 dias, preste atenção nos últimos minutos antes de dormir. Diminua o ruído, traga uma intenção e solte, sem expectativa, sem pressão. E observe como você acorda, observe suas ideias, observe as coincidências, observe a direção e depois volte aqui e me conte. Porque às vezes tudo o que muda uma vida inteira é um pequeno ajuste na forma como você entra no silêncio. E se esse conteúdo fez sentido para você, se algo dentro de você reconheceu essa verdade, deixe seu like para que mais pessoas possam encontrar este vídeo. E claro, se inscreva no canal, porque aqui a gente não entrega apenas informação, a gente ativa consciência. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E comenta aqui: eu aceito o desafio das 3 noites. Porque quando você começa a observar, você percebe que nada nunca foi por acaso.
E talvez sua nova realidade já esteja sendo construída hoje à noite.